Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula prática da anatomia das espermatófitas, CBI 230, aqui no Laboratório de Anatomia Vegetal, Laboratório de Microscopia da UFV, Campus Rio Paranaíba. Hoje a nossa aula é sobre raiz e caule, estrutura primária. A gente já discutiu lá na aula síncrona as principais características anatômicas que diferenciam uma raiz em estrutura primária de um caule em estrutura primária. Nós já discutimos como reconhecer anatomicamente uma raiz de eudicotiledônia de uma raiz de monocotiledônia, assim como reconhecer anatomicamente um caule de monocotiledônia e um caule de eudicotiledônia. A nossa primeira lâmina hoje é o corte transversal da raiz de ranúnculos, SP. Então, o que nós vamos perceber aqui nesta lâmina? A primeira dica que eu dou para vocês é sempre olhar inicialmente a maturação do protoxilema. Por quê? É a partir da maturação do protoxilema que nós vamos identificar anatomicamente se é uma raiz ou se é um caule. Percebam que neste caso a gente encontra o protoxilema aqui nessa região mais voltada externamente e o metaxilema está posicionado mais internamente ao órgão, indicando o quê? Que a maturação de PX ela foi centrípeta, ou seja, de fora para dentro do órgão. Vocês lembram que lá na aula de xilema primário a gente discutiu sobre essas células que se diferenciam precocemente, que são as células do protoxilema, já para começar a conduzir água e sais minerais, enquanto que essas células do metaxilema, elas têm um processo de diferenciação um pouco maior, justamente com isso elas conseguem então depositar mais parede secundária, elas conseguem ter um tamanho maior, enfim, a gente já discutiu tudo isso. Então, na raiz, o que a gente observa? Que maturação de PX é centrípeta. Então, eu tenho protoxilema e internamente aqui o metaxilema. Outra característica importante ao se analisar uma raiz é que o protoxilema na raiz, ele ocorre alternando-se com o floema primário. Por quê? Na raiz, em estrutura primária, não ocorre a formação de feixes vasculares, certo? Então, nós temos aqui protoxilema alternando-se com floema primário. Muito bem, então vamos analisar agora todos os tecidos que fazem parte desta raiz, desde a região mais externa do órgão até a região mais interna. Mas foi importante a gente analisar inicialmente aqui essa posição mais interna, justamente para a gente poder reconhecer a maturação de PX, certo? Maturação de PX na raiz é centrípeta, então raiz é um órgão exarco. Vamos reconhecer agora todos os tecidos? Então vamos posicionar aqui na região mais externa do órgão. E aí a gente está falando de uma raiz em estrutura primária. Uma raiz cujo tecido de revestimento, aqui está um pouco comprido, mas a gente consegue perceber que o tecido de revestimento é quem? A epiderme. Então nós sabemos que a epiderme reveste as partes jovens do corpo vegetal. Neste caso, né, o epiderme unistratificada, com todas aquelas características que a gente já estudou dentro da aula de epiderme. No entanto, a gente está falando de uma raiz subterrânea. Então, o que vai ser de diferente nessa epiderme? Em geral, então, o que a gente vai perceber, né? Não vai ter estômago e também não vai ter ou vai ser muito fina a cutícula, né? Então, em geral, não tem cutícula e não tem estômagos. Ok. Aí, logo abaixo da epiderme, que aqui vocês conseguem, né, perceber essa camada, que é da epiderme, algumas células, como eu disse, são compridas. E logo abaixo da epiderme é comum a gente identificar uma ou mais camadas de células da exoderme. Exoderme
já faz parte do córtex dessa raiz. Abaixo da exoderme, também fazendo parte do córtex, notem, a gente tem aqui células parenquimáticas, que são essas células com paredes finas, deixando espaços intercelulares. No entanto, o que vocês percebem nessa lâmina? Que há uma grande quantidade de grãos de amido. Inclusive aqui a gente colocou o lugol reagindo então com os grãos de amido. Então nessa região, que é o tecido que ocupa a maior parte deste órgão, nós vamos ter o parênquima amilífero. Tudo isso então que vocês estão vendo, tudo isso é o parênquima amilífero. Faz sentido a raiz investir como maior tecido parênquima amilífero? Totalmente. A raiz é um órgão de reserva, não é mesmo? Logo abaixo do parênquima amilífero, ainda fazendo parte do córtex, nós temos quem? Nessa circunferência que eu estou mostrando para vocês, e agora eu vou ampliar esta região, certo? Aqui nós temos a endoderme. Eu vou ampliar a endoderme para que vocês possam visualizar melhor. Como a camada mais interna do córtex, nós temos a endoderme. A endoderme, como nós vimos lá na nossa aula teórica, ela apresenta estrias de Caspary e também, neste caso, a gente consegue perceber que algumas células apresentam espessamento em O. Nós já discutimos a importância desses espessamentos, das estrias de Caspary, e aqui eu não vou voltar novamente a discutir isso, tem tudo lá na nossa aula teórica. Logo abaixo da endoderme, vocês conseguem perceber esta camada de células, que é a camada do periciclo. O periciclo, a gente já comentou, assume várias funções importantes, como por exemplo, a formação de raízes laterais, como por exemplo, formar parte do câmbio e também formar o filogênio, ou seja, câmbio e filogênio são os meristemas laterais, certo? Abaixo do periciclo, lembrando que o periciclo ele já faz parte do estelo ou cilindro vascular. Abaixo do periciclo a gente já vai perceber o floema, que ocorre alternado com o protoxilema. Então, floema primário e xilema primário. E notem que nesta lâmina a gente percebe que o próprio metaxilema ocupa a região central do órgão, não delimitando medula. Por isso aqui então nós vamos classificar este estelo como um protostelo. Então, a partir da visualização dos tecidos dessa lâmina, a gente consegue perceber que anatomicamente é uma raiz, porque maturação de PX é centrípeta. Além disso, não forma feixe vascular, essa raiz primária, justamente porque o protoxilema ocorre alternando-se com o floema primário. E também a gente sabe agora que é uma raiz de eudicotiledônia, justamente porque o tipo de estelo é um protostelo. Então já conseguimos responder algumas daquelas questões inicialmente colocadas aqui para vocês, certo? Então, recapitulando para a gente finalizar essa lâmina, nós vimos desde o tecido posicionado mais externamente, que é a epiderme, neste caso unistratificada, aí fazendo parte do córtex, a gente tem a exoderme e a gente tem o parênquima amilífero e ainda a gente observa a endoderme. Então, exoderme, o parênquima amilífero e endoderme fazem parte do córtex. E agora, fazendo parte do cilindro vascular ou estelo, nós temos o periciclo, o floema primário e o xilema primário.
Além disso, o que a gente percebeu? Que é uma raiz, justamente porque maturação de PX é centrípeta e é uma raiz de eudicotiledônia, porque o tipo de estelo é um protostelo, ou seja, não delimita medula. Tranquila essa lâmina, não é? Muito simples. Como a gente está fazendo uma análise comparativa entre raiz de estrutura primária e caule e estrutura primária, e também em relação aos grupos taxonômicos, nós vamos aproveitar essa aula e fazer toda essa análise. Vamos para a próxima lâmina agora? Nós vamos ver agora uma raiz de orquídea. Então vamos observar aqui e verificar quais as diferenças que são marcantes nesta raiz. Então aqui é o corte transversal de uma raiz de orquídea. Primeira dica então qual foi? Observar a maturação de PX. Vou até ampliar aqui no centro do órgão para a gente poder observar. Nós temos protoxilema e metaxilema. Então, o que a gente percebe? Que a maturação de PX é centrípeta. Então, realmente é uma raiz, certo? E outra característica que a gente observa também é que a raiz não forma feixe vascular. Por quê? Porque o xilema primário ocorre alternando-se com o floema primário. Mais especificamente, a região do protoxilema ocorre alternando-se com o floema primário. Muito bem, vamos analisar desde a região mais externa deste órgão até a região mais interna. Notem, aqui nós observamos uma epiderme que é multiestratificada. Neste caso, a gente tem o velame, dadas as características específicas desta epiderme. Neste caso, é uma raiz de orquídea epífita. Essa raiz apresenta, então, essa estrutura que auxilia na absorção de água e nutrientes diretamente da atmosfera. E essas células aqui, elas acabam morrendo. E com isso, elas exercem essa função importante de absorção de água e nutrientes. Mas, após essa região, ou seja, abaixo do velame, que no caso aqui é uma epiderme multiestratificada, nós vamos perceber esta camada localizada logo abaixo, esta camada de células. E aí a gente percebe que essas células, elas apresentam deposição de lignina. Notem que aqui a gente tem a coloração no azul e vermelho. Azul é parede primária e vermelho onde tem afinidade com parede secundária. A exoderme aqui que apresenta uma lignificação na parede da célula, e isso é importante porque a partir do momento que essa água entra pela exoderme, ela vai ter uma dificuldade muito grande para sair, né? E em geral, quando tem essa lignificação, tanto na exoderme como isso pode acontecer também na endoderme, é comum a gente encontrar células de passagem, tudo bem? Abaixo, se eu estou mexendo no micrométrico, só para vocês perceberem, porque este corte ele foi feito à mão, então tem sobreposição de células, e aí eu queria identificar se neste corte pegou exatamente em uma célula de passagem para eu mostrar para vocês. Se não, eu já mostrei lá na figura durante a aula síncrona, tudo bem? Muito bem. Abaixo da exoderme, então aqui está a exoderme, com lignificação das paredes, um espessamento em U invertido, considerando de fora para dentro do órgão. Aqui nós temos o parênquima cortical. Por que eu estou denominando aqui de parênquima cortical? Porque a gente não está visualizando o grão de amido aqui, né? Mas ele faz parte de uma região da raiz denominada de córtex.
então eu estou denominando simplesmente de parênquima cortical. Se tivesse o amido ali, eu iria classificá-lo como parênquima milífero. Ah, mas o parênquima cortical ele também é amilífero? Ele também é amilífero. Só que como aqui não está armazenando o amido, eu estou chamando simplesmente de parênquima cortical. Abaixo do parênquima cortical, ainda fazendo parte do córtex, nós vamos encontrar essa camada de células que é a endoderme. A endoderme ela funciona como uma barreira seletiva, controlando essa entrada de água. E na endoderme, né, se eu mexer no micrométrico, a gente vai perceber nessas paredes antirrenais, né, deposição de suberina e ou lignina. Essas são as estrias de Caspary, ok? E abaixo, então, da endoderme? Abaixo da endoderme, nós vamos perceber esta camada de células, que é quem? O periciclo, que aí já faz parte do estelo ou cilindro vascular. Eu vou ampliar porque aqui tem uma característica muito interessante para a gente discutir nessa lâmina. Percebam que neste corte nós vamos encontrar algumas células que têm apenas paredes primárias e nessa mesma fileira algumas células que têm deposição de parede secundária. Então, se eu observar toda essa circunferência de periciclo, eu vou perceber que algumas células ficaram coradas em azul e outras células ficaram coradas em vermelho. Ou seja, algumas células têm só parede primária e outras células depositaram parede secundária. E aí, quando a gente observa que células são essas que apresentaram deposição de parede secundária, a gente percebe que aqui a gente tem o floema primário e essas células são as fibras do floema. E essas células mais acima, que encostam no periciclo, então, são as fibras pericíclicas. Então, estimularam essas células também do periciclo a depositarem a parede secundária, ok? Então, onde depositou a parede secundária? Onde já tinham as fibras do floema primário, certo? E aí eu posso denominá-las também de fibras pericíclicas. Muito bem. Aí a gente já identificou que a maturação de PX, ela é centrípeta. Então, de fora para dentro do órgão. Protoxilema e metaxilema. Então, raiz é um órgão exato, ok. Aí, quando eu observo, né, que tem essas células de metaxilema, e eu observo que tem muitos polos de PX. Então, essa raiz é uma raiz poliarca, porque tem muitos polos de PX. Vocês lembram que lá na nossa aula teórica a gente discutiu, quando a raiz apresenta 2 polos de PX, ou seja, de protoxilema, essa raiz é classificada como diarca. 3 polos, triarca. 4 polos, tetrarca. 5 ou mais polos, poliarca. E em geral, quando a gente encontra essas raízes poliarcas, ou seja, que tem muitos polos de PX, acima de 4 ou 5 ou 6, enfim, elas vão delimitar um centro, uma medula. Vão delimitar uma medula, que neste caso a gente observa uma medula esclerenquimmática, porque a gente está visualizando deposição de parede secundária, e parenquimática. Então aqui o tipo de estelo já vai ser um outro tipo, diferente da lâmina anteriormente visualizada. Aqui o tipo de estelo é um sifonostelo. Por isso aqui a gente está visualizando então uma raiz de monocotiledônia, ok? O tipo de estelo é um sifonostelo. E a raiz aqui, conforme a gente visualizou, é uma raiz poliarca. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que nós vimos de diferente aqui? A gente viu aqui uma epiderme multistratificada
inclusive tem uma função específica relacionada à absorção de água e nutrientes da atmosfera. Vimos então que ela recebe até uma outra denominação, que é o velame. Vimos que a lignificação da parede ocorreu nas células da exoderme, abaixo parênquima cortical e logo abaixo a endoderme, fazendo parte agora do cilindro vascular ou estelo. A gente verificou o periciclo e aqui uma especificidade bem interessante com células lignificadas e células não lignificadas. Vimos que essa raiz ela é poliarca e delimita a medula no seu centro. Portanto, o tipo de estelo é um sifonostelo e aqui é um exemplo de raiz de monocotiledônea. Tudo bem? Vejam só, para quem não lembra, né, direito sobre a endoderme, por que a gente visualiza em corte transversal apenas nas paredes periclinais as estrias de Caspary, eu trouxe aqui para vocês uma representação de uma célula da endoderme. Imagine então que essa caixa de isopor seja uma célula da endoderme e aqui vocês estão visualizando essa célula tridimensionalmente, o que não acontece em um corte transversal sendo visualizado aqui em microscopia de luz. Então, o que são essas estrias de Caspary, né? Então, como o próprio nome diz, é uma estria, é uma faixa que pode ser de lignina ou de suberina ou as duas coisas juntas. Então, imaginem vocês, aqui em vermelho está representada a estria de Caspary. Só que quando eu faço o corte transversal, que é o corte feito perpendicular ao maior eixo, então imagine, eu fiz o corte perpendicular ao maior eixo, vocês vão estar visualizando aqui. Então vocês vão perceber em corte transversal apenas as estrias nas paredes anticlinais. E a gente costuma mexer no micrométrico para verificar, né, a sombra dessas estrias aqui dessas paredes. Mas vocês vão visualizar mais facilmente essas estrias a partir das paredes anticlinais. A não ser que a gente tenha uma sorte muito grande de durante o corte, né, ele passar exatamente, então eu fiz um corte perpendicular ao maior eixo e o corte passar exatamente nessa face da célula, por exemplo. Aí a gente conseguiria visualizar uma linha em corte transversal. Entenderam agora? Corte transversal, eu vou perceber, né, apenas a abertura aqui da célula, o diâmetro dela, vocês não vão perceber essa profundidade e vocês vão visualizar essa estria de Caspary apenas aqui nas paredes anticlinais. Tudo bem? Agora nós vamos ver o corte transversal do caule de Coleus SP. Nesta lâmina, o que nós vamos identificar? Primeira coisa, aqui tá fácil porque eu mostrei raiz inicialmente, agora eu estou mostrando caule. Mas imagine, né? A gente está com uma lâmina na mão, pode ser raiz, caule, pode ser folha, flor, fruto, semente, enfim, você já tem que ter algumas ideias de como bater o olho e analisar qual é o órgão presente, né? Então aqui, primeira coisa, será que é uma raiz? Será que é um caule? O que eu tenho que analisar? Eu vou analisar maturação de PX. Claro, né, gente, que falando em maturação de PX, eu vou estar sempre falando da parte primária, do xilema primário. Então eu tenho que localizar onde está esse xilema primário para eu identificar a maturação de PX. Por que eu estou falando onde está o xilema primário? Porque se for um órgão em estrutura secundária, eu tenho que tentar localizar a maturação de PX, que é lá na estrutura primária ainda, né? Aqui, o que a gente percebe? Eu vou ampliar daqui a pouquinho para vocês, mas eu já estou vendo um feixe vascular, certo? Estou vendo um feixe vascular aqui. Aqui ficou dobrado nos caules, mas aí a gente observa aqui outro feixe vascular. E conforme eu vou analisando toda essa lâmina, eu vou verificando os outros feixes vasculares, ok?
Mas, o que eu tenho que avaliar, professor? Eu tenho que avaliar maturação de pX. Então, eu vou ampliar aqui onde a gente tem as células condutoras de água e sais minerais, que em um corte transversal eu visualizo o maior diâmetro dessas células em relação às demais, correto? Vamos aqui, essa lâmina, né, ela foi incluída em historesina. E aí, o que a gente percebe? A gente está aqui na região mais interna do órgão, e lá para cima é a região mais externa do órgão. E o que a gente percebe? Analisando as células condutoras, né? Nessa região a gente tem o que? Do protoxilema para o metaxilema. Então a maturação de pX aqui, ela é centrífuga, é de dentro para fora do órgão. O caule, ele é um órgão endarco, a raiz é um órgão exarco. E então, eu percebi que maturação de pX é centrífuga, lá na raiz é centrípeta. Então já é uma diferença anatômica que me faz ter certeza quem que é raiz em estrutura primária, quem que é caule em estrutura primária. Além disso, aqui a gente observa a presença de feixes vasculares, que a gente não encontra nas raízes. O feixe é aquela estrutura onde eu tenho xilema primário, floema primário e, evidentemente, o procâmbio. E aí, quando a gente analisa este caule, tem outras características que me fazem ter certeza que ele está em estrutura primária, né? Como, por exemplo, o tecido de revestimento é a epiderme. A epiderme é o tecido que reveste as partes jovens do corpo do vegetal. Neste caso, a epiderme ela é uniestratificada. É comum, né, no caule, que é uma parte aérea, a gente encontrar a presença de estomatos. Neste exemplo, nós encontramos tanto um tricoma tector, como também, se a gente analisar toda essa circunferência, a gente observa também tricoma glandular ou secretor, ok? Então, analisando essa epiderme, toda a circunferência, a gente observa a presença dos tricomas. Os tricomas glandulares ou secretores e aqui um tricoma tector. Em geral, os tricomas secretores, eles apresentam, em geral, essa cabeça secretora. Mas a gente já discutiu isso lá na nossa aula de epiderme. Aí, fazendo parte do córtex deste caule, nós vamos encontrar aqui um tecido que sustenta as partes jovens do corpo do vegetal, que é o colênquima. Então, nós estamos observando o colênquima, que tem parede primária espessada. Vamos ampliar aqui o colênquima. Então, aqui a gente percebe mexendo no micrométrico, só para vocês perceberem que o maior espessamento dessa parede primária aqui ocorreu aonde? Ó, nos ângulos das células. Então, aqui nós temos um exemplo de colênquima angular. Ainda fazendo parte do córtex, nós vamos encontrar nesta lâmina, né, desta espécie, um parênquima cortical. Notem que aqui na raiz, aqui no caule em estrutura primária, a gente tem o colênquima angular e a gente tem o parênquima cortical. Mas, professora, não era parênquima fundamental? Ele é um parênquima fundamental, mas como ele está localizado na região do córtex, ele também pode ser denominado agora de parênquima cortical. O que eu quero destacar com vocês é que o córtex no caule, ele ocupa uma região bem menor comparada à região do córtex lá na raiz que a gente visualizou.
Só que a diversidade de arranjos e desses tecidos que fazem parte do córtex no caule, essa diversidade é muito maior do que na raiz. Por quê? Porque aqui a gente, neste exemplo, só tem colênquima e parênquima cortical. Mas a gente poderia ter, por exemplo, como no caule do chuchu, o parênquima clorofiliano intercalado com o colênquima, ora abaixo do colênquima, depois o esclerênquima, depois o parênquima cortical. Enfim, nós podemos encontrar os mais diversos arranjos destes tecidos que tiveram origem no meristema fundamental e que estão então fazendo parte deste córtex. Aí logo abaixo a gente percebe os feixes vasculares, que nesse caso a gente tem xilema primário de um lado, né, aqui do lado de baixo, e floema primário aqui nessa região. A gente tem então um feixe colateral. Mas nós vimos que existe uma variação de tipos de feixes, feixes colaterais, bicolaterais, concêntricos, não é mesmo? E os feixes concêntricos, eles podem ser concêntricos anfivasais ou concêntricos anficrivais. Lembram disso? Mas aqui a gente percebe que estes feixes vasculares, então tem um feixe aqui, tem um feixe, outro feixe aqui, e assim sucessivamente vários feixes. E estes feixes vasculares delimitam um centro, delimitam uma medula, certo? Que neste caso é uma medula parenquimática. Então aqui, quando a gente tem os feixes vasculares delimitando uma medula, a gente vai ter um tipo de estelo classificado como eustelo, que é o tipo de estelo comumente encontrado nas eudicotiledôneas, certo? Claro que nesta lâmina, se a gente fosse fazer uma análise mais profunda, né, a gente iria já perceber algumas outras coisas importantes. E aí eu já vou aproveitar essa lâmina para duas situações, né, para essa aula prática de hoje e para a próxima aula prática, para vocês já irem pensando. Na verdade, se eu olhar mais detalhadamente neste órgão, eu vou perceber, vamos lá, hein? Que aqui tem essas células empilhadas e achatadas, conseguem perceber nessa região? E aí, vamos ver se a gente já consegue perceber se já tem alguma outra coisa acontecendo. Vamos ver se é essa lâmina. Ainda não. Aqui tá bem tranquilo. Tudo bem. Então eu vou deixar para a próxima aula pra gente, vou deixar essa curiosidade aqui para vocês, tá? Em relação ao cóleus, que eu vou pegar no estágio de desenvolvimento um pouquinho mais avançado, certo? Então aqui é um caule, estrutura primária de uma eudicotiledônia. É caule porque maturação de PX é centrífuga, caule é endarco, caule em estrutura primária forma feixe vascular, e é caule de uma eudicotiledônia porque o tipo de estelo é um eustelo, delimita a medula, ok? Vamos agora analisar o corte transversal do caule de uma poácea, né, de uma gramínea. E aqui o que eu vou querer discutir com vocês é só essa organização dos feixes vasculares. Então aqui a gente tem um feixe vascular, aqui o outro e assim sucessivamente, vários feixes vasculares. Então a gente está analisando desde a região mais externa do órgão e vindo aqui em direção ao centro do órgão. O que a gente percebe, né? Que os feixes aqui, eles ocorrem espalhados. Então primeiro, a gente observa aqui PX e MX, protoxilema e metaxilema. Nesta aula vocês já estão sabendo plenamente o que é PX
e MX diante de tudo que a gente já discutiu nas aulas práticas anteriores, não é mesmo? E aí a gente vê que a maturação ela é centrífuga, então realmente é um caule. Só que diferentemente lá do caule de Collius que a gente visualizou, aqui os feixes eles ocorrem espalhados, não delimitando medula. Portanto, aqui o tipo de estelo é um atactostelo. Então aqui nós temos um caule de uma monocotiledônia, certo? Então é o que vocês precisam saber. Como reconhecer um caule e o grupo taxonômico a que ele pertence. Então, recapitulando tudo, raiz e caule. Como que eu analiso a diferença entre esses órgãos? Maturação de PX. Raiz tem maturação de PX centrípeta, caule maturação de PX centrífuga, certo? Raiz é exarca, caule é endarco. Raiz não forma feixe vascular, enquanto que um caule forma feixe vascular. Lembrando que eu estou falando em estrutura primária, tá? Raiz de eudicotiledônia não delimita medula. Raiz de monocotiledônia delimita medula. Raiz de eudicotiledônia apresenta um estelo do tipo protostelo. Raiz de monocotiledônia apresenta um estelo do tipo sifonostelo. O caule de uma eudicotiledônia delimita a medula. O tipo de estelo é um eustelo. O caule de uma monocotiledônia não delimita a medula. O tipo de estelo é um atactostelo. Os feixes ocorrem espalhados. Assim, então, finalizamos a nossa aula de raiz e caule, estrutura primária.